Deus, né? Amém, amados? Vamos estar iniciando mais esta manhã. Esse é o nosso desafio de estarmos estudando o Salmo 91, né, com a igreja. É um salmo, como eu tenho dito, desafiador, justamente porque ele traz alguns ensinamentos de proteção, de cuidado e requer de nós posicionamento, né? Eu não sei quantos fizeram, eu sei que a Nicéia fez, né? Que a Nicéia até desafiou a Voz Souza a fazer também. Fizeram a leitura, né, diária do Salmo 91 em voz alta, durante os 5 dias ali na, na sua casa, né? Cada pessoa fazendo onde você estaria ou onde você está, né? O que nós temos louvado a Deus é que quando a igreja se posiciona, e nós estamos falando de um tempo de posicionamento, né? Eu creio que as portas vão se abrindo. Quando você começa a ver o mover de Deus, você sabe que o mover de Deus sempre avança desta perspectiva, né? Da perspectiva de que Deus prometeu e o homem tem que agir. Sempre esse alinhamento, né? De forças ou esse alinhamento de projeto de Deus, ele sempre vai acontecendo assim. E isso é interessante, amado, porque nós vamos ver algumas palavras hoje no hebraico que elas são muito fortes. Eu considero o Salmo 91 assim, um salmo extremamente cuidadoso e ao mesmo tempo é um salmo que nos convida a nos deleitarmos, né, nesse lugar de descanso que Deus colocou para nós, tá? Então, esse lugar de descanso que Deus colocou para nós, que nós, como igreja, deveríamos e devemos avançar. Essa é uma perspectiva, né, do cristianismo que às vezes cai naquela frase que eu costumeiramente falo na igreja, né? Nós precisamos sair daquilo que eu chamo de vagabundismo espiritual, né? Então, quando você trabalha essa questão, então o Salmo 91, de 3 a 6, que nós vamos ver hoje, nós dividimos por blocos, porque são muitos ensinamentos, graças a Deus, que tem neste Salmo. Então, quando você tem essa perspectiva total aí, é fantástico, entendeu? Então, com o avançar, né, o avançar que o Senhor estabelece, pessoal, a pessoa está perguntando aqui, com a perspectiva do que o Senhor estabelece, aí nós precisamos entender que nesse avançar de Deus, ou nesse posicionamento de Deus, o que Deus espera é também a nossa participação, né? Avançando, como nós fizemos a vez passada, é interessante nesse salmo, ou nos salmos, eu sempre falo para os meus alunos de hermenêutica, né? Quanto mais Bíblias você puder ter, é melhor. Se você não tem recurso para comprá-las, você põe lá a Bíblia online, aí você tem um ícone ali do lado, no caso esquerdo, é de direito, né? Mas no canto ali, você tem Bíblias. E aí você, no mesmo salmo, você vai escolhendo, tá? Você vai escolhendo e você vai escolhendo a versão. Então, eu peguei tudo da internet para facilitar, porque uma das coisas que às vezes a gente escuta muito de alunos é o seguinte: ah, pastor, eu não tenho recurso para comprar tantas Bíblias. Então, todas as versões que eu coloquei aqui, eu peguei da internet para dizer para você que se você quiser seguir isso, você pode também, tá bom? A primeira versão que eu coloco aqui é atualizada, que é a redigida Almeida, né? Ela no caso, é a revisada Almeida. Almeida revisada e atualizada, né? Você tem a Almeida atualizada, que nós vamos pôr também, que é a mais comum no nosso meio, tá? E você tem o que nós chamamos da pronúncia de Ara, né? Versículo 3 começa assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nós vamos ver essas duas palavras, né? Então, nós estamos protegidos nas asas do Senhor,
tá? Mas ao mesmo tempo a verdade do Senhor é o nosso escudo. Guarde essa frase, nós vamos estudá-la mais para frente, porque nós precisamos entender que o que é a nossa segurança não é porque nós somos bacaninha ou qualquer outra coisa não, tá, gente? A nossa segurança, ela está dentro de uma convicção que nós temos que é a verdade de Deus, tá? Então, a revisada e atualizada é bacana nesse ponto, né? Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, tá? Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, tá? Essa versão aqui, gente, que é a britânica, a tradução britânica, ela é um pouco mais pesada na tradução, porque os autores fizeram questão de colocar paralelos aqui, ó. Pois te livrará, aí eles vão pôr lá, a gente chama isso aqui correlação, tá? No estudo do hebraico. Você pega uma parte do versículo e acha outro lugar, tá? Então isso aqui vai estar no site da igreja, você pode pesquisar isso aqui com calma, né? Pois ele te livrará. Isso aqui está no Salmo 124, tá? E você encontra também em Provérbios. Então, do laço do passarinheiro, aí você, laço do passarinheiro, repete no versículo 6, está lá em 1 Reis. E da peste perniciosa, tá? Cobrir-te-á das suas penas. Olha quantos outros salmos que vão falar dessa perspectiva, dessa cobertura que Deus estabelece sobre as nossas vidas, né? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, tá? E nem da pestilência, nem que anda nas trevas, nem da destruição que assola ao meio-dia. A tradução britânica, ela vai colocar um horário do ataque. Geralmente as outras versões nem da peste ou da destruição que assola no dia. Aqui, gente, tem a ver com um relógio hebraico, né? 3 horas da manhã, 9 horas, meio-dia. Meio-dia é um horário literalmente que eles falam de mudança de ciclo, né? Que é ao meio-dia e depois do pôr do sol. A Cabala, por favor, tá, gente? Diz que são portais que se abrem. É interessante que esse era o horário que as mulheres não bem vistas na sociedade hebraica, elas saíam para pegar água. E foi provavelmente nesse horário que a mulher samaritana foi pegar a água lá no poço e Jesus se encontra com ela, tá? Mas aqui essa aqui é a nossa Almeida atualizada, né? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estará seguro, sua verdade é escudo e broquel, tá? Não temerás, né, espanto noturno, nem certo que vou de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assole, olha aqui, ó, ao meio-dia. A Almeida atualizada já fez questão de repetir, né, o horário que essa morte, né, essa abertura, de certa forma, vem acontecer, tá? Só estou olhando aqui, então, vamos avançando então. A King James, né, que é uma Bíblia que nós já conversamos sobre ela, né? Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de sua poderosa asa ele te refugia, ou você se refugia. A sua fidelidade, né, aqui está fidelidade, em algumas versões está verdade, é escudo e armadura. O King James faz questão de não colocar a palavra broquel, mas já definiu o que seria isso, né? Não temas o terror que campeia na calada na noite, né? Tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move de uma forma sorradeira nas trevas, nem um demônio que devasta ao meio-dia, tá bom? Essas são as versões, né? A palavra-chave aqui desse versículo que nós começamos hoje já é a palavra te livrará. O salmista ele deixa claro que é o Senhor que vai livrar. Veja só, os versículos que antecedem, o que ele fala? Direi do Senhor. Então, é como se Deus falasse assim, já que você está dizendo de mim, eu vou te livrar. Tá? É aquilo que eu falei no começo do nosso estudo de hoje. Esse é um salmo de duas mãos. Deus está protegendo, mas você faz a sua parte. Então, Deus está te guardando, Deus tem um lugar de refúgio, um lugar de proteção,
tá? Mas você vai para esse lugar, então você não fica neutralizado aí. Eu costumo falar na Monte Hebron que não existe lugar para vagabundagem espiritual. Tá? Essa palavra no hebraico, gente, ela vai ter uma conotação bem forte, que é a palavra natsal, que é uma palavra que é arrancar com força de uma situação de perigo. Aquele momento. Ela é muito usada, gente, para resgate. Tá? É uma palavra que a pessoa está se afogando. Ela também aparece no cerco, já não em textos bíblicos, né, mas ela vai aparecer em textos hebraicos sobre pessoas que entraram para livrar o prisioneiro, resgatar prisioneiro de guerra. Né? A ideia é essa de Natsal, resgatar um prisioneiro de guerra. Nós não sabemos o que o salmista estava pensando, mas eu quero trabalhar nessa probabilidade. Nós estamos numa guerra espiritual. E muitas vezes o inimigo tem nos cativado, tem nos prendido, né? Tem, nos cativa e nos prende, né? Ou seja, nós nos tornamos aquilo que Isaías fala, né? Oprimidos e opressores, né? Nós nos tornamos oprimidos pela opressão de Satanás. Tá? Isaías também vai trabalhar principalmente o 61, né? Onde ele fala que o Senhor vai nos livrar, tá? De prisões. Então, parece que a ideia aqui é exatamente isso, é o Senhor que vem como resgate, é o Senhor vem e nos tira. Então, lembrando, para nós não perdermos essa sequência de pensamento. Eu acabei de dizer, o Senhor é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, né? Versículo 2. Direi ao Senhor. Então, é como se Deus tivesse ouvido isto, aí Deus fala, bom, Silas, já que você declarou isso, né, vamos pegar a tarefinha que eu dei. Já que você declarou isso durante 5 dias, né? Durante 5 dias você declarou na sua casa, você leu em voz alta o Salmo 91, então eu vou te resgatar. Amado, é claro, amado, que se você não leu, Deus não vai deixar de fazer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um comando que nós demos, até de um ato de fé. Eu li todos os dias ao meio-dia, meio-dia em ponto, o reloginho tocava lá. Às vezes eu estava conversando com a pessoa, falei, você vai me esperar aqui uns 15 minutinhos. Eu ia lá no templo, eu caminhava no templo, eu lia esse salmo e fazia as orações que eu me propus a fazer ao meio-dia para algumas situações, tá? Então, eu falo a Deus, eu estou orando aqui na tua casa, o Senhor repete essa oração lá na minha casa, porque eu não estou lá agora, né? Mas assim, eu entendi que eu, Silas, tinha que trabalhar isso dentro da Monte Hebron. Então, o salmista então continua recebendo a palavra, ou ele começa a falar aquilo que Deus ministrou no coração dele. Aí ele diz assim, ó, ele vai me livrar, ele vai me resgatar com força de uma situação de perigo. É como se alguém perguntasse, mas qual seria essa situação de perigo aí? Ah, aqui embaixo a palavra. A primeira frase não apareceu, né? Não tinha percebido isso, viu, gente? Que é a palavra natsal, mas ok. Mais uma vez a configuração minha aqui. Tá? Que a palavra parte, essa palavra, gente, é importante que você preste atenção nela, porque o livramento vai ser dessa lâmina, parte. Essa palavra, gente, é uma palavra que você vai encontrar lá na frente, ela se repete, já o salmista descrevendo no versículo 6, né? Como que porque isso aqui é um gancho, tá, gente? Essa palavra, tanto é que a própria imagem da palavra já tem um gancho embutido ali, tá? A, veja só, essa palavra que aparece do laço, que ele vai falar do caçador, tá? Essa é um jogo de palavras, que são duas, né? Que a palavra é muito difícil a pronúncia, e a Osh, né? E a Osh Daush, né? Que agora é uma palavra em aramaico, esse salmo tem uma palavra em aramaico. O que o salmista está dizendo? Que esse demônio, tá? Esse demônio ele traz calamidade e ele é como um caçador, tá? E ele tem uma lâmina que vem tentando me fisgar, tá? É, essa palavra parte, né, por que nós sabemos que é anzol, que é lâmina? Porque ela aparece em Ezequiel, quando o Senhor fala assim que ele vai colocar um anzol em Gog, né, e vai arrastá-lo para a guerra, né? Como se Deus estivesse falando assim, olha, eu sei que Gog não vai querer entrar para a batalha, mas eu vou arrastá-lo para a guerra, tá ok? Bom,
como eu não tinha percebido, as palavras que estão lá em cima, e são várias, né? Porque os slides ficam cheios, porque é muita coisa de um único versículo, tá? Então, infelizmente, as palavras, mas eu vou repetir aqui, tá? Então, o que está lá em cima? Te livrará do laço, né? Que é a palavra natsal, que é arrancar de uma situação de perigo. Qual que é esse perigo que o salmista está vendo? Que é o gancho ou a lâmina que o demônio tem usado. Que demônio? Um demônio que traz calamidade. Como que esse demônio tem agido? É como se o salmista estivesse descrevendo para nós como que ele estava percebendo esse momento dessa atuação, tá? Que o Salmo 91 está trazendo, entendeu? Avançando aqui, ó, gente. Esse demônio, esse caçador, ele está trazendo calamidade. Então, veja só, como eu falei no começo da aula, e é uma pena que eu não verifiquei que estava comendo lá em cima, as palavras, elas estão todas elas relacionadas. É um jogo de palavras que está sendo feito aqui pelo salmista. Então, esse versículo você tem que ler ele assim, ó. O Senhor vai me livrar de uma situação de perigo que eu me encontro. Essa situação de perigo é por causa da lâmina do demônio ou de um demônio, nós já vamos ver que demônio é esse, que está vindo contra mim. Esse cara está tentando me caçar. Mas mesmo que o salmista está descrevendo, tá, um demônio que quer trazer calamidade sobre a vida dele, ele ao mesmo tempo ele está falando assim, ó, mas eu não tenho medo e eu não ficarei com medo. Porque a minha certeza está, guarda essa palavra que nós começamos logo que nós iniciamos o aulão hoje, na verdade do Senhor. Tá? Na verdade, ou em algumas versões está na fidelidade do Senhor. Então o salmista fala assim, olha, eu sei que eu serei livrado de todo ataque de demônio, tá? E não importa se é um demônio que está me caçando, porque eu creio na fidelidade do Senhor. Então, o que o salmista está colocando aqui é: eu sei e eu creio na fidelidade do Senhor. Então, e isso é muito importante para quem for avançando. De novo, não vai pegar a palavra ali, tá? Que é a palavra peste é a palavra dabar, tá? A palavra dabar significa aquele que traz uma grande tragédia. Tá? E esse é o nome, gente, do demônio que trouxe a quinta praga. É quando ele é liberado lá através de Moisés, da barra. Existe alguns comentários, né, de alguns rabinos, né, que comentam o que nós chamamos de Talmud, né, que seria para nós comentários bíblicos. Alguns rabinos colocam assim isso é interessante para quem gosta de batalha espiritual, tá? Que como se em cada praga Deus falasse, ó, chama o demônio tal. Porque eu não sei se vocês sabem, acho que muitos sabem, nós já estudamos isso no aulão, cada uma das pragas representava uma das divindades, um dos demônios do Egito. Então era como se, antes de ser liberada a praga, Moisés falasse assim, ó, agora nós vamos liberar a praga contra Dabar. Aí, ou nós liberamos Dabar. É como se esse demônio tivesse autorização, ou recebesse autoridade, né, do Senhor para fazer o estrago que ele fez. Entendeu? Então, no mundo espiritual é muito sério isso, né? A gente sempre fala assim que existe uma cobrança demoníaca, sim, e as pessoas às vezes podem não percebê-la, tá? Então, essa é a peste e é mortal. Tanto é, gente, que essa quinta praga, se você não está lembrado, é a praga que vem depois dos piolhos, né? É a praga que destrói todo o rebanho do Egito. Tá? Então, todo o rebanho do Egito é destruído. Isso significa prejuízo total. Tá? E a palavra morte está ligada diretamente a essa peste, ou a esse demônio da Bar. Tá? Então, esse demônio que está liberando essa praga, tá? Ele vai trazer, e lá fala que a palavra mortal, ou mortandade, né? Em algumas versões, quer trazer uma ruína, trazer uma destruição. Então, o salmista está dizendo, cara, eu sei que esse demônio quer me fazer. Ele está me caçando para trazer uma destruição em todas as áreas da minha vida. Mas eu sei quem me protege, eu sei aonde que eu descanso. Então, é um salmo de batalha espiritual, é um salmo de posicionamento, é um salmo onde eu e você vamos avançando e dizer, cara, veja só, eu sei que existem situações que estão tentando se levantar contra a minha vida. Eu sei de situações
que estão indo contra a minha vida, mas eu sei de uma coisa também. Eu sei quem é o Senhor que está comigo. Então, essa convicção e essa certeza que o salmista tinha, que é o que faz a grande diferença na vida dele. Ele está dizendo assim, olha, eu sei quem é que está do meu lado. Eu sei quem é que está do meu lado. Então, talvez aqui nós precisaríamos chamar a nossa atenção, porque muitas vezes a nossa falha está naquilo que é o oposto da adoração. A palavra adorar, tá? Tanto no grego quanto no hebraico, ela vem da etimologia de eloginai, que significa falar em voz alta os feitos. Por isso que a palavra elogiar vem dessa raiz também. Então, quando você adora alguém, quando você elogia alguém, você está destacando os feitos dessa pessoa. Quando essa palavra vem para o contexto de adoração ao Senhor, significa que diante de situações, eu e você, como o salmista faz, direi ao Senhor, direi ao Senhor. É isso que o versículo 2 é o grande alerta para nós. Então, diante dessas lutas, diante dessas tragédias, diante dessas dificuldades que talvez eu e você vamos passar, eu trago aquilo que Jeremias fala, a memória, tá? Os feitos positivos do Senhor. Então, eu direi ao Senhor, tá? Ele é a resposta para o meu casamento. Eu direi ao Senhor, Ele é a resposta para a vida dos meus filhos. Direi ao Senhor, Ele é a resposta para a minha situação financeira. Direi ao Senhor, Ele é a resposta, tá? Sobre todas as situações na minha vida. Então, quando você começa a trazer a existência, isso, você começa a declarar essa verdade, você está indo exatamente contra as verbalizações demoníacas e está indo a favor daquilo que Deus espera de você, tá? Aqui não vai aparecer também, infelizmente, a palavra cobrir, que é a palavra kabar, que significa fazer um bloqueio, tá? Com as suas penas. Eu vou colocar aqui porque é fantástico quando você encerra esses versos, tá? Com as suas asas, ok? Então, veja só, o que o salmista está falando aqui? O salmista está falando assim, olha, então quando esse demônio se levanta ou ele vem me atacar, tá? O Senhor faz um kahak, ou kabar, né? Que significa, que não está aparecendo aí para vocês, fazer um bloqueio, que foi traduzido como cobrir. Mas como é que ele faz esse bloqueio? Com as suas penas, tá? Mas da onde ele vai usar essas penas? Das suas asas. Bom, aqui é importante, gente, que a palavra pena ou penas, né, que configura um componente das asas, na realidade é um nome hebraico que é uma pronúncia de uma personalidade de Deus ou de um atributo de Deus, tá? Então, configura a pessoa de Deus. É como se o salmista falasse, olha, eu sei que muitos falam assim que são anjos, né, que nos cobrem, mas para o salmista, o próprio Deus iria nos cobrir com as suas asas. Aqui mas Deus tem asas. Amado, eu entendo que isso aqui é uma leitura, né? A gente chama de tipologia bíblica. O que o salmista está descrevendo é uma maneira didática, uma tipologia para ele mostrar para nós como é que é esse cuidado de Deus. Então, essas asas, tá? Ela está ligada à palavra kabat, que é a palavra asa, né? Kanak, ó, que vem praticamente da mesma etimologia, kabar etanat, tá? Que é uma palavra que denota a eternidade de Deus. Então, somente essas três palavras, me cobrirá com as penas das tuas asas, como o salmista estivesse falando assim, Monte Hebrão, o Senhor, no dia que talvez você for atacado por esse inimigo, por esse demônio, neste dia o Senhor ele vai fazer um bloqueio sobre a tua vida. Ele vai cobrir a tua vida. Tá? Essa palavra kabar, que é bloqueio, é a mesma palavra que eles estão usando agora em Israel. Tá, gente? Porque não sei se vocês sabem, no dia que estavam assinando na Casa Branca o Tratado de Paz, e aí entrou mais uma nação, e eu disse no domingo, né, que primeiro foi o Egito em 1975, Jordânia em 1994 e 2020, duas nações. Nós já temos 4 nações que assinaram o Tratado de Paz, tá? E nós temos 2 nações europeias, que é a Kosovo e já lembro da outra, tá? Que aderiram e confirmaram e dizer, ó, nós apoiamos esse tratado aí. E outras nações, o próprio Estado de Kosovo vai transferir, né,
a embaixada para Jerusalém. Então, o que é mais ou menos esse versículo? Por que eles têm dito isso agora? Porque no dia que eles estavam assinando, conforme eu comecei a falar, o Hamas disparou, acho que foram 4 mísseis contra Israel, tá? 2 ou 4 mísseis contra Israel, tá? Bem na hora, eles esperaram a transmissão acontecer bem na hora que o cara estava assinando, o Netanyahu, né, o Benjamin Netanyahu, eles lançaram os mísseis até num protesto. E é interessante, gente, que nenhuma nação, ninguém falou nada desses mísseis. Um deles acertou perto de uma escola, né? Nós não sabemos sobre o ferido, porque eu acho que por causa do lockdown, né? Você sabe que Israel entrou em lockdown, então não houve feridos, ok? Mas poderia ser um dia de aula, um dia onde várias crianças estariam naquela escola. E não houve manifestação de nenhuma nação, né? É interessante isso. Mas eles falaram, e se você acompanhar, né? Se você tiver acesso no Google, você tem lá, é que essa palavra não está aparecendo, então você vai ver que essa palavra está lá. E eles falando assim, muitos rabinos falaram que Deus fez um bloqueio, né? Deus fez um bloqueio me guardando, é como se Deus fizesse um anular, né? Esse é o sistema, inclusive, de antimísseis, né, que Israel está criando, né, que eles falaram que eles vão fazer um bloqueio que vem ali da Cisjordânia até colinas de Golã, né? Eles estão colocando vários pontos que interceptam esses mísseis. Eles usam exatamente esta palavra, tá, gente? Que é a palavra que o salmista fala, que é cobrir, né, com as suas asas, né? Eu acho bacana isso, né? Levando, gente, que para nós os salmos, né? Ele é a Bíblia Sagrada, ok? Nós sabemos que é a palavra de Deus, tá? Mas na cultura hebraica, o Velho Testamento e os Salmos principalmente, não sei se vocês sabem, ele é o primeiro livro, né, que as crianças vão aprender a alfabetização. Quando elas estão já com seus, parece que 9 anos de idade, eles vão estudar o Pentateuco em salas de aula. Tá? Então, eles estudam a Bíblia e eles conhecem o Velho Testamento de uma forma maravilhosa. Tá? Então, eles conhecem todos essas palavras que nós estudamos com muita dificuldade, é a palavra do cotidiano deles, né? Lembrando que o hebraico bíblico ele tem uma diferença desse hebraico falado hoje, tá? Mas quando vai para estudo e quando se fala da palavra de Deus, o hebraico bíblico ainda é o mais usado, entendeu? Então, assim, quando você entende isso daqui, você vê que essa cobertura, né, é essa eternidade de Deus, que são as suas asas, tá? É porque isso faz parte da própria personalidade de Deus. É como se a ideia é o Senhor tem cuidado, o Senhor está cuidando, o Senhor está me segurando. Então, a imagem, gente, que você vai encontrar na internet para esse salmo seria mais ou menos isso aqui, tá? E é uma imagem assim que muito vista, você pode pôr lá Salmo 91, né? Aí você põe lá imagens, tem várias imagens, ela é colorida, mas eu quis pegar essa aqui porque essa aqui mostra exatamente as setas, né, sendo lançado contra uma pessoa, né, uma pessoa agachada ali, e as asas do Senhor se abrindo e cobrindo, né? É uma imagem, tá? Mas para mim é mais ou menos isso que o coração de Davi estava cheio, né? A convicção de que mesmo diante de um ataque do inimigo, mesmo diante de uma afronta do inimigo, né, o Senhor estaria guardando a vida dele com as suas próprias asas. Lembrando que isso é muito importante, gente, quando você está se deparando numa situação de batalha espiritual. Tá? Então, nessa situação de batalha espiritual, é aquele momento que você vai estar declarando, né, as coisas do Senhor, tá bom? A primeira palavra lá, acima da verdade, não está aparecendo, mas a palavra seguro. O salmista fala assim, olha, eu estarei seguro, e a tua verdade ou a tua fidelidade é broquel e é escudo, tá bom? Então vamos lá. A palavra seguro, tá, é uma palavra que vem de shakar, né? Que significa, o sentido da palavra é descansar em segurança. Então o que o salmista está falando é que diante de toda essa situação de guerra ou de ataque que um demônio está vindo contra ele, tá? Contra a vida dele, o Senhor o coloca debaixo dessas asas, tá? Ou debaixo dessa cobertura,
o Senhor coloca ele de uma forma onde ele se sinta seguro. Então, essa é a expressão. E não é? Porque, gente, você pode estar num lugar de segurança inseguro. Então, okay? Quantas pessoas estão dentro de um bunker, né? Quando na Segunda Guerra Mundial existem alguns relatos, né, que as pessoas, se era questão de agorafobia, se ela tinha medo de ficar num lugar fechado ou não, a questão do estudo não é aqui, mas a questão é que muitas pessoas entraram com síndrome de pânico, tá? Mas não tem perigo, nós estamos num lugar seguro, mas o medo foi muito grande, tá? É aquela pessoa que às vezes está dentro de uma casa segura, mas do lado de fora está a maior tempestade. Ela fica seguro, insegura. O salmista, ele fala, não, eu estou num lugar de segurança e eu me sinto seguro. Então, esse é o sentimento que talvez eu e você precisaríamos prestar muita atenção, porque o sentimento que o salmista está colocando aqui é um sentimento assim, olha, eu estou num lugar de segurança. Que lugar de segurança é esse, o salmista? As asas do Senhor. Então, nesse lugar de segurança, nas asas do Senhor, debaixo da sua cobertura, tá? E é uma cobertura eterna, o salmista, é importante você entender isso. Nesse lugar de cobertura eterna, eu sei que o Senhor me dá segurança. Então, quando nós fomos estudar o Salmo 23, né? Nós conhecemos a palavra, né? O Jeová que cura, né? Jeová cura, chamar, né? Mas existem duas palavras para cura no hebraico, tá? O melhor exemplo seria o seguinte: você está andando de bicicleta e você se machuca, tá? Então vem o Senhor lá e cura a tua ferida. Mas existe uma outra palavra para o nome de Deus, que nós vamos estudar no Salmo 23, que não é a cura da ferida, mas é a cura do medo que aquela ferida produziu. É esse jogo de palavra aqui que o salmista está usando. Então eu estou num lugar seguro, mas nesse lugar seguro ele cura o meu medo. Baseado em quê? Aí a palavra verdade, por isso que algumas traduções, né, aparece a palavra fidelidade. Então, eu estou seguro por quê? Porque eu creio na fidelidade de Deus, que a palavra emet, referente à credibilidade de uma pessoa, tá? Essa palavra, gente, que me traz a credibilidade, ou seja, o que você vai falar é certo. Não sei se vocês já assistiram De Volta para o Futuro, que esse é o sobrenome do Doctor, né? E o menino lá, toda hora, ele fica tranquilo, porque o que o doutor fala é verdade. Você vai fazer assim, ele fica, você vai agir assim, no teu futuro vai acontecer assim. Nós temos que, agora, do teu futuro, agora não temos que lá no teu passado para resolver, vai acontecer assim. Eu não sei, tá? Nós sabemos que o produtor, estou esquecendo o nome dele agora, ele é judeu, né? Se ele quis fazer uma referência à credibilidade, nós não sabemos. Mas o fato é que essa palavra significa alguém que me traz credibilidade, alguém que me traz, Steven Spielberg, né? Alguém que me traz certeza, tá? Então, essa certeza, essa estabilidade que eu tenho é no broquel, que é a palavra tisná, que é uma formação de escudo. Essa é uma palavra de guerra também, tá? As pessoas falam que os romanos inventaram aquela produção de escudo que eles chamam de tartaruga, na couraça da tartaruga, que você vê muito isso em filme, né? Mas na realidade os assírios já usavam isso, tá, gente? E era muito comum nesse lugar. Então, Davi, ele vai trazer a memórias, né? Se nós pensamos que é Davi, se for o autor Moisés, nós falamos isso nos primeiros versículos, o povo do Egito também tinha essa ideia. Lembrando que Moisés era um general de guerra, né? Foi ele que conquistou a Etiópia para o Egito. Então, assim, independente, eu já falei no primeiro aulão, semana passada, porque que eu creio que foi Davi, não Moisés, tá ok? Mas, enfim, essa é uma palavra muito conhecida, tanto de Davi, que nesse momento, apesar de ser um pastor de ovelhas, tá? Talvez Deus traz à memória dele essa ideia, né, de formação de escudo. Então aqui, gente, não é somente um escudo sendo formado, são vários escudos sendo formados. Tem um rabino que fala assim, que é cada pena das asas desse Deus, né, vai formar esse broquel.
é uma maneira poética de ver esse versículo, essa palavra, mas faz sentido, né? E esse broquel se tornará um escudo, tá? Infelizmente, parece que são duas palavras repetidas, mas não é, gente. A palavra que é usada aqui no escudo é a palavra kosherar, que significa a palavra usada para um lugar de extrema segurança. É mais ou menos assim, tá? Para você entender a forma mais didática que eu consigo te ensinar. No versículo anterior, o salmista está falando assim que quando esse demônio sai com aquele gancho para trazer destruição total contra a minha vida, as asas do Senhor vêm e me cobrem. E essa asa forma um broquel, uma coisa dura. E aí essa asa se torna quase que um lugar de extrema segurança. É como se essa asa se tornasse quase que uma couraça, né? Uma couraça impenetrável. Essa é a ideia de Davi. Então é muito rico a maneira como ele olha para Deus e ele consegue verbalizar isso. Nós precisamos entender, gente, que ele está dizendo isso para Deus. Direi ao Senhor, ele é o meu refúgio. Tá? Daqui a pouquinho é Deus que vai responder para ele isso que ele está dizendo. Então, nós vamos entender que esse versículo 3, 4 aqui é a continuação do 2. É o Davi dizendo, Senhor, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha verdade, o Senhor é o meu broquel, o Senhor é o meu escudo. E mesmo que esse demônio venha contra a minha vida, Senhor, eu encontro descanso debaixo das tuas asas. Tá? Aí o Senhor vai responder para ele, nós vamos ver os próximos versículos, tá bom? Domingo que vem. Quando o Senhor responde para ele, não aparece a palavra lá em cima, e aí é o salmista falando para ele mesmo, é por isso eu não vou ter medo. Vamos dizer, não vou ter medo. E aqui, gente, a palavra medo é a palavra iare, né? Nós já estudamos muito essa palavra, ela significa eu não vou entrar em pânico, eu não vou me desesperar, eu vou confiar. Vem muito da etimologia da palavra confiança. No Senhor eu confio, no Senhor eu confio. Então, essa confiança que o salmista coloca aqui é uma confiança que o Senhor está estabelecendo. Tá? Então, é a certeza que o Senhor está colocando diante de todas as certezas. Tem uma pergunta aqui, eu já vou responder, né? No Apocalipse, esses demônios do Egito serão liberados novamente? Dois deles sim, tá? Quem fez essa pergunta, mas nós não estaremos aqui. Quando esses demônios, ele vai vir, acho que com o quarto cavaleiro. Por isso que eu entendo que nós podemos estar no segundo cavaleiro, se alguém acreditar. Mas eu ainda acho que nenhum cavaleiro foi liberado, tá bom? Bom, continuando. Então a palavra iare, né, é que é ficar extremamente aterrorizado. Ele fala assim, ó, eu não vou ficar aterrorizado. Aí vem a palavra, gente, olha aqui, ó, de novo essa palavra, se lembra? Aí agora ela tem um dalet a mais, que é aquele pauzinho assim, né? Ele está objeto de pavor. Então, o salmista está dizendo o seguinte, ó, ele está usando de novo aquele gancho, se lembra da palavra gancho? Se a gente pudesse mostrar, está aqui, ó. Isso aqui, ó, mais vai formar essa palavra terror noturno, que vem do gancho dele. Aquele gancho da morte do Sandman, né? Que vem assim, parece que tentando fisgar as pessoas. Então, o que o salmista está colocando aqui, ela, mesmo que esse demônio venha, né, com esse gancho da morte, o Sandman, né, me trazer terror noturno, eu não terei mal, eu não vou entrar de desespero algum, eu não vou ficar com medo, eu não vou me deixar abater sobre essas coisas, né? Então, quando o salmista trabalha isso aqui, ele faz uma ligação entre esse terror noturno com o nome do demônio. E a palavra que ele vai estar, que é a palavra lar erlá, que é uma referência a um demônio noturno. Esse nome aqui, gente, não está no Salmo, mas é uma referência a essas palavras, tá ok? Mas todo rabino que estuda o Salmo 91, ele fala que este versículo, essas palavras, se refere a esse ler, erlar, ou lar, lerlar, né? Que é uma palavra de um demônio que ataca à noite. Vocês, não sei se vocês sabem, na cultura hebraica, existem demônios, eles falam de portais, né? Existem demônios que saem com setas noturnas, né? Atirando setas contra a vida das pessoas. E esse é um demônio que se fala na cultura hebraica,
e fala que é um demônio que geralmente quando os cristãos estão tentando dormir, eles vão atacando. É, toda a teoria da psicanálise de Freud, que era judeu, vem muito da questão dos sonhos, né? O que é o sonho? Na cultura hebraica, gente, tirando psicanálise, tem a ideia assim que os sonhos eles podem ser sim influenciados por demônios. E aí que o salmista, e vai ter outro salmo, vai orientar, né? E próprio Paulo fala que nós precisamos colocar o capacete, né, da salvação. É como se eu e você nos revestíssemos, né, de toda a couraça de justiça na hora de dormir. Eu não sei se vocês sabem, gente, o judeu ele não vai para a cama sem antes orar, e ele não acorda, sai para fazer as atividades sem antes orar. Tá? É uma questão assim de pedir pela noite e agradecer pela noite, ok? Eu acabei mais cedo porque eu não quis colocar mais versículos hoje, tá bom, gente? Eu vou tentar corrigir essa falha nos outros. Eu ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui, muitas palavras ali em cima faltaram. Mas eu quero deixar com a igreja essa imagem que talvez ela venha representar muito o que o Davi quis dizer. Então, eu não sei quantos fizeram, como eu disse, eu sei que a Niceia fez, porque ela ligou para vossos fazer. Eu não fiquei questionando, cobrando de ninguém, mas eu fiz todo dia ao meio-dia, eu lia o Salmo 91 lá na Monte Hebrão, ficava andando ali lendo, e declarando, né, gente? Declarando. Vocês sabem que nós entramos, houve a mudança do calendário hebraico. Ah, mas o nosso calendário é gregoriano. Joia, gente, nosso calendário é gregoriano. Nós estamos em setembro, dia 20 de setembro, não tem problema nenhum. Eu estou falando assim que houve uma mudança e muito que a pastora Ângela falou na quarta-feira, teve uma reunião nos Estados Unidos sexta e sábado, né? As pessoas, muitos convidados que foram lá, praticamente falaram aquilo que a pastora falou. Isso para mim é fantástico, significa que nós temos um só Deus, um só Espírito que revela, ninguém tem mais revelação do que menos revelação. Mas uma das palavras, gente, que todos concordaram, e porque lá atrás eles já tinham falado isso, que esse ano ia ser um ano difícil, mas que agora nós entramos no novo. Tá? E nesse novo nós teremos surpresas de Deus, tá ok? E eu profetizo sobre a tua vida que a primeira surpresa de Deus que você vai ter é que você vai presenciar a boa e poderosa mão do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. A segunda surpresa que eu profetizo sobre a tua vida é uma restauração da tua família em todas as áreas, tá? A terceira surpresa que eu declaro que você vai ter, que teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, mesmo que eles estejam afastados, incrédulos, corações endurecidos, o Senhor, neste ano, vai trabalhar na vida dele, com amor, com graça e com misericórdia. Eu profetizo também que você vai ter a surpresa de ver recursos financeiros chegando às tuas mãos. Não esqueça de ser fiel aos dízimos e às ofertas, porque essa é uma pré-condição não estabelecida pela Monte Hebrão, mas é uma condição estabelecida pelo Senhor. E por último, gente, eu profetizo que uma das surpresas que Deus vai trazer para você é a renovação e a restauração da sua saúde física. Amém? Aqueles que têm fé, receba isso em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, meu amado. Acabamos hoje bem mais cedo, mas eu falei que eu não vou avançar para ficar bem pequeno aqui, tá bom? Deus abençoe.